Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos abordar uma seção a qual teoremas sobre integrais. Tratam-se de algumas informações sobre integrais complementares àquelas que vocês tiveram no momento em que estudaram a introdução ao conceito de integral. E essas informações, somadas com as que você já tem, vão trazer um conhecimento pleno da ferramenta para aplicação na resolução de problemas. Nós iremos iniciar essa sessão falando sobre um teorema bastante interessante. Sejam f e g integráveis no intervalo AB fechado, tais que f de x é diferente de g de x em apenas um número finito de pontos. Então, a integral de f de x no intervalo AB é igual à integral de g de x no intervalo AB. Resumindo, essas duas funções, se elas diferem apenas em um número finito de pontos, um ponto, 2 pontos, 10 pontos, 1 milhão de pontos, se elas não diferirem, por exemplo, em um intervalo, que o intervalo tem uma infinidade de pontos, mas se elas diferirem em pontos específicos, número finito, elas têm a mesma integral. Vamos à demonstração. Seja h de x igual a f de x menos g de x integrável. As funções f e g são supostas integráveis, então a função h também será. Então, h de x é diferente de zero, exceto em um número finito de pontos, que é justamente os pontos onde as funções f e g diferem entre si. E como é que nós definimos a integral de h? A integral de h vai ser o limite da soma de Riemann, né? No caso, a soma de Riemann é a soma de 0 a n de h de ci delta xi, em que você faz uma partição no intervalo i, uma partição p, com os intervalos, com i variando de 1 a n, etc, etc. E aí você faz os subretângulos e tal, e aí você calcula essa soma, faz o limite dela, e você tem a integral. Esse CI que está aqui é um ponto arbitrário de cada subintervalo. Como o número de pontos em que essas funções diferem é finito, eu posso afirmar que todo intervalo tem algum ponto para o qual a função f é igual à função g e que, portanto, h seja zero. Então, eu vou escolher pontos para os quais h é zero. Assim, a integral de h vai ser o limite da soma de Riemann, e esse limite da soma de Riemann vai dar zero, porque todos esses h de ci vão ser zero, 0 vezes delta xi vai dar zero, somatória de 0, 0. Ou seja, a integral de f menos g vai ser zero, logo a integral de f é igual à integral de g. Então, diferir em um número finito de pontos não faz a integral deixar de existir. O fato de um número finito de pontos não interferir na integral nos permite dizer que, além das funções contínuas serem integráveis, as funções que têm descontinuidades em um número finito também são, porque você pode substituir uma função descontínua em um número finito de pontos por uma contínua equivalente, certo? E aí, por exemplo, começa a ter sentido um exercício como esse. Calcular o integral de 0 a 4 da função f de x, onde essa função f de x ela é descontínua. Ela tem dois comportamentos. Ela tem comportamento de x ao quadrado, de 0 a 1, e comportamento de 3 sobre x para x maior que 1. Antes de mais nada, vamos fazer o gráfico para entender o problema. Após construirmos o gráfico, né, nós temos aqui a função x ao quadrado, de 0 a 1, e depois a função 3 sobre x para x maior que 1, como eu quero a função no intervalo 0 a 4. Então, veja, essa função, a princípio, ela não tinha integral. Mas nós podemos dizer que no intervalo de 0 a 1, ela é igual à função x ao quadrado, e no intervalo de 1 a 4, ela é igual à função 3 sobre x, exceto no ponto 1, em que o intervalo é aberto. Bom, mas aí considerando que um ponto não
fazer com que a integral mude ou deixe de existir, eu posso, então, resumir que essa integral de 0 a 4 pode ser calculada como uma soma das integrais da primeira parte, que tem o comportamento de x ao quadrado, mais a integral da segunda parte, de 1 a 4, da função 3 sobre x. O teorema, ele nos afirma que é verdade algo que a gente já sabe, a gente já entende como óbvio e que faz todo sentido. Se eu tenho uma integral desse tipo, eu vou dividir em várias integrais. Então, resolvendo, aqui eu vou ter integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, com os limites de integração de 0 a 1. Integral de 3 sobre x, 3 logaritmo de x, com intervalo de integração de 1 a 4. Aplicando os limites de integração, 1/3 menos 0 ao cubo sobre 3, mais 3 logaritmo de 4 menos 3 logaritmo de 1. O logaritmo de 1 é 0, então aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0. Então, o resultado final, né, é 1/3 menos 3 logaritmo de 4. Essa é a integral de uma função descontínua em um ponto. Tá vendo? Descontinuidades finitas, você pode simplesmente ignorar esse fato. Agora nós iremos definir o que seria uma função dada por uma integral. Em momentos anteriores, vocês já ouviram falar que, por exemplo, olha, a integral é a operação inversa da derivada. Então, por exemplo, se você tinha uma função horária do espaço em função do tempo, a derivada dava velocidade. Então, a integral dá o espaço. Mas como o espaço? Essa função espaço, ela é uma função que dá a posição do móvel em cada instante t. E aí vocês vão ver que o sentido existe em colocar essa variável, que é o instante, digamos assim, o tempo, no limite de integração e não dentro do integrando. Então, sejam f uma função definida em intervalo i integrável em todo CD contido em i. Seja a um número fixo pertencente a i, para todo x pertencente a i, a integral f de t dt de a a x existe e define-se em função como sendo a função dada pela integral. Então, onde houver uma função dada pela integral, a variável vai estar aqui. E aí, por isso que, por exemplo, aqui a gente colocou f de t dt, porque esse t ele entraria com uma variável auxiliar no problema só para você poder integrar. A variável em si está aqui. Então, por exemplo, aquele problema da posição, a posição S em um determinado instante x seria a integral da velocidade, a integral da velocidade, que a integral da velocidade daria o quê? Daria o deslocamento, né? E aí você tem a posição inicial do corpo e a posição final vai ser a variável. Então, a posição x, a posição no instante x é a integral de v de t dt de S0 a x. A variável está aqui. Vamos a um exemplo. Bom, nesse exemplo, nós queremos esboçar o gráfico da função f de x, que é a integral de 0 a x de f de t dt, onde f de t é uma função definida por duas sentenças. 1 para x entre 0 e 2 e 2t para x maior ou igual a 2. Para nós entendermos quem vai ser essa integral, a gente tem que entender quem vai ser essa função e, por isso, nós precisamos do gráfico dessa função f de t. Então, eis o gráfico da função f de t. F de t é 1 para x entre 0 e 2 e 2t, no caso, 2 vezes 2 dá 4, começa aqui é uma crescente, né? Para x maior, para t maior que 2. Aí eu quero saber essa integral. Aí você tem duas posições possíveis para o x. Se você observar, essa integral de f de x, ela corresponde à área sobre a curva conforme o x, onde eu coloco o x. Se eu colocar o x aqui, nessa posição, eu vou ter uma área de um retângulo aqui que está crescendo. Se eu colocar o x aqui, nessa posição, eu vou ter uma área correspondente à soma desse retângulo
com um trapézio aqui que está crescendo. Então, toda vez que você tem uma mudança de fase, você tem uma mudança na integral. E essa mudança ela é cumulativa, que a integral começa em zero. Então, como nós temos duas posições possíveis para o x, vamos considerar essas duas posições no cálculo. Então, primeiro, eu vou fazer a função para 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Porque até aqui, no final das contas, não vai fazer diferença. Mas se eu for calcular a integral de 0 a 2, por exemplo, quem é que vai contar? Aí você diz, olha, essa função ela é igual a essa, exceto em um ponto. Se é exceto em um ponto, a função f tem integral igual a essa função constante aqui. Então, por isso o menor ou igual a 2 vai estar aqui. Na prática, não vai fazer diferença, que nós vamos ver que toda função dada por um integral vai ser contínua. Então, vamos lá. Se for o x entre 0 e 2, a integral dada nesse intervalo todinho, o comportamento dessa função é igual à função 1. Então, a integral de 0 a x de 1 dt. A integral de 1 é t de 0 a x é x menos 0, que dá x. Então, essa função aqui é dada por x se o x estiver entre 1 e 2. Agora vamos à segunda parte, quando o t for maior do que 2. Perdão, x maior que 2. Quando x maior que 2, essa integral ela vai ter que ser calculada em duas etapas. Uma nesse pedaço aqui e mais uma nesse pedaço. Então, eu tenho que vai ser a integral de 0 a 2 de 1 dt, porque para eu pegar o x aqui, eu vou pegar o 1, a função 1, de 0 até 2, e depois eu vou pegar a função 2t, começando em 2 e terminando em x. Resolvendo, integral de t de 1 é t, integral de 2t é 2t ao quadrado sobre 2, que dá t ao quadrado. Aqui vai dar 2 menos 0, e aqui vai ficar x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aqui vai dar o quê? X ao quadrado menos 2. Então, resumindo, a sua função f de x dada, ela vai ser definida por uma função de duas sentenças, sendo a primeira sentença x, quando x estiver entre 0 e 2, e x ao quadrado menos 2, quando x for maior que 2. E aí agora nós podemos fazer o gráfico. Temos aqui o gráfico de f. Ele é x de 0 a 2, né? Aqui tem uma reta, e aqui é uma parábola, né? X ao quadrado menos 2 seria a parábola que passa aqui menos 2 e segue aqui. Então aí nós temos o gráfico da função f. Então veja como é o comportamento. E aí, como sempre, se você for ver a função dada pela integral, seria a área conforme esse x vai crescendo. Não tem sentido aqui ter um salto. Como não tem sentido ter um salto, ou a integral é uma função cumulativa, ela vai acumulando essa área, então, veja que quando você pula para cá, a área começa a crescer mais rápido, porque aqui você está acrescentando um pedaço maior. Mas é uma mudança de crescimento. A derivada, a função não é derivável aqui, a derivada é descontínua. Mas a função f, que é a área, ela é contínua. Então, agradeço a atenção e presença de todos. Agora, sigam, né, para o próximo vídeo, em que a gente vai complementar com o teorema fundamental do cálculo. Até o próximo vídeo.